Bom, vamos começar então o pós-jogo. O técnico Henderson Moreira para atender a imprensa. Henderson, antes de abrir para perguntas, queria que você fizesse uma avaliação dessa primeira partida à sua frente, né? Desempenho da equipe, um jogo bem disputado, onde o Novo Horizontino acabou superado, mas já mostrou uma postura diferente, foi buscar um placar adverso. Queria que você comentasse um pouco da partida. Boa noite a todos. Claro que não é o resultado que a gente veio buscar, né? A gente queria buscar uma vitória. Acho sim que a gente teve uma postura muito boa no primeiro tempo, principalmente. Criamos boas situações, soubemos explorar bem alguns espaços que foram criados ali. Talvez uma tomada de decisão melhor, a gente poderia ter criado situações mais claras. No segundo tempo a gente volta e eu acho que uns 5, 10 minutinhos que a gente desconcentrou, acabou tomando o segundo gol. E aí o final do jogo foi a nossa equipe tentando, né, buscar espaço e a equipe do Atlético contra-atacando. É claro que com espaço a gente vai saindo um pouquinho mais para frente e acaba deixando algumas lacunas, algumas coisas que podem, né, que eles conseguiram explorar. Mas acho que a gente até merecia um resultado melhor, sinceramente. Acho que a gente foi uma equipe competitiva. Jogar aqui é sempre muito difícil, não apenas pelo gramado, né, porque é muito diferente do que a gente está acostumado, muito diferente, mas por toda a acústica do estádio, é tudo um pouco diferente, mas a gente tem que agora nos prepararmos bem aí para o nosso próximo confronto. Henderson, boa noite. Dorival Crespim, Rádio Transamérica. Qual o diagnóstico dessa apresentação, na sua estreia, deficiências e virtudes deste time que você aposta para que a reação realmente se confirme na sequência? Olha, primeiro, assim, a gente está numa sequência ruim de resultados, mas ao mesmo tempo a gente percebe que essa turma da frente também está tendo dificuldade, está todo mundo com dificuldade, ninguém está pegando uma sequência de vitórias, uma sequência de bons resultados, está tudo muito equilibrado. Então, como eu falei, nós tivemos hoje um desafio enorme, que é jogar contra o Atlético aqui, né? Como eu falei, não só pela equipe qualificada que tem, pelo treinador, que é o Odair, que é muito competente, mas também é um piso muito diferente do que a gente está acostumado, né? Então, tudo isso trouxe uma dificuldade a mais. Mas, ao mesmo tempo, eu acho que o comportamento da equipe foi um comportamento muito maduro, de poder saber lidar com as situações. Nós sofremos um gol, né, numa saída errada ali, que acabou dando um lateral para eles conseguiram fazer uma cobrança rápida e conseguiram o gol, e mesmo assim a gente conseguiu, de uma maneira organizada, buscar o empate, e como eu falei, assim, tivemos bons momentos. E talvez no segundo tempo, a partir de um determinado momento, o Atlético se fechou ali e apostou muito na transição, mas a gente esteve vivo até o final, até com uma chance, né, de poder empatar o jogo. Então, assim, a gente está muito perto do G4, e também não adiantaria muito entrar nesse G4, o mais importante é a gente terminar no G4. Então, nós temos mais 14 rodadas pela frente, a equipe tem muita qualidade, tem jogadores maduros, jogadores experientes, jogadores com grande potencial, e a gente aposta muito que a gente vai sair dessa fase e conseguir tá brigando aí pelo acesso. Henderson, boa noite. Eu sou a Gabriele da Rádio Banda B. Eu queria saber de você como que você analisa a capacidade de reação da equipe, principalmente ali depois de tomar o primeiro gol, né, e buscar um empate, e também como que a tua experiência em relação aos acessos anteriores que você conquistou com outros times da Série A, como isso molda a tua forma a sua relação com o time agora, tanto tático quanto mentalmente em relação a esses jogadores? Olha, a questão da reação, eu acho que foi muito positivo. Assim, a tendência quando você toma um gol aqui
é que você não consiga ter muita força para poder reagir e buscar, e a gente buscou com qualidade. Não foi um gol achado, não foi um gol de sorte, foi um gol trabalhado, né, em situações que a gente acabou treinando essa semana muito, que são esses cruzamentos. E acho muito interessante a sua pergunta em relação assim, o que a minha experiência pode ajudar a equipe do Novo Horizontino nesse momento. Eu acho que é principalmente a gente não sentir demais um resultado negativo, como também não entusiasmar demais quando tem resultado positivo. Então é a gente manter esse equilíbrio, ter tranquilidade. Infelizmente, mas esse jogo que passou, a gente não pode fazer mais nada por ele. O que nós vamos fazer aí é pegar os lances, poder mostrar o que a gente poderia fazer um pouquinho diferente para a próxima partida, mas nós temos que focar agora no Atlético Goianiense e não tem outro caminho, né? E se a gente começar a levar sentimentos, dúvidas para o próximo jogo, nós vamos ter muito mais dificuldade. Eu acho que o que eu posso passar é a capacidade da gente poder limpar esse HD da nossa cabeça, o que passou, já focar no próximo jogo, com energia, com entusiasmo, sabendo que nós somos capazes de poder sair dessa situação e a gente vai ter tempo para poder trabalhar e fazer cada vez melhor. Anderson, Alisson da RW 360, voltando para o jogo. Hoje o Novo Horizontino, na minha análise, fez dois tempos diferentes. Primeiro tempo melhor, primeiro tempo conseguindo marcar até muitas vezes no campo do Atlético. Já no segundo tempo o time teve essa dificuldade. Queria ver contigo se faltou essa tal da maturidade no poder ofensivo. Quase não conseguiu finalizar no segundo tempo. E também sobre a Série B. A Série B é um campeonato com muita pressão. Então, talvez um campeonato mais difícil ainda que a Série A, como tal do equilíbrio como a gente vê nesse campeonato. Como fazer daqui para frente, com a sua experiência, o Novo Horizontino a voltar a conquistar as vitórias, principalmente em busca da vaga do acesso? Primeiro pelo jogo, eu concordo com você. Eu acho que o primeiro tempo foi muito claro, nós fomos melhores assim. Um jogo bem disputado, a gente conseguiu subir a marcação, criar dificuldade. E aí o segundo tempo, assim, aqueles 10, 15 minutos, é onde a gente não conseguiu pressionar, a gente não conseguiu manter a bola no campo ofensivo. E depois de sofrer o gol, a gente ainda teve alguns momentos ainda que a gente não se perdeu um pouquinho. Mas aí depois disso, o Atlético, eu acho que de maneira até proposital, baixou mais, a gente teve mais a bola. Mas a gente teve poucas jogadas criadas, assim, principalmente no entre linhas, algumas jogadas de profundidade, de atacar mais espaço. Então faltaram algumas coisas, é claro, gente, eu tenho 2 dias de trabalho e 2 treinamentos praticamente. É muito difícil de implementar tantas coisas, mas assim, num primeiro momento eles já fizeram muita coisa positiva. E isso é um alento para aquilo que eu quero que eles consigam fazer. Ao mesmo tempo, o que a gente tem que demonstrar é força mental, de poder não sentir tanto essa fase, esse jogo, já nos prepararmos para o próximo, um jogo em casa, a gente sabe muito bem o que fazer, da força ali do estádio, da torcida, de estar ali, né? Então a gente tem que buscar esse resultado. E em relação à Série B, é uma série extremamente equilibrada, entendeu? O Atlético fez investimento, o Atlético Paranaense investimento para poder conquistar esse acesso, né? É uma equipe que tem jogadores de ótimo nível, então a gente perdeu com uma equipe também qualificada, que não estava vivendo talvez o melhor momento, mas uma equipe que tem qualidade, conquistou vitória fora de casa. Então, assim, é um campeonato que você não pode relaxar, não pode perder a concentração. Como eu falei assim, eu acho que a gente paga um preço hoje por 10, 15 minutos que a gente foi muito aquém daquilo que a gente foi no primeiro tempo. E aí nós estamos pagando um preço por isso. E depois que sofre um segundo gol, é lógico que é muito difícil. Não quero falar de arbitragem, mas assim, acaba que o árbitro não foi justo
Na minha concepção, sabe, não foi justo com os acréscimos. Acho que tivemos o goleiro, o Santos fazendo cera, demorando, substituições, jogadores que foram, né, que caíram no gramado para poder ser atendido. Então, assim, claro que tudo isso acaba tirando a gente um pouquinho da nossa concentração, mas a gente tem que, de alguma forma, passar por cima disso e conquistar o resultado.